Noite, é um prazer muito grande estar participando dessa primeira jornada de doação de transplantes e órgãos, e eu agradeço imensamente o convite, me feito pelo Olavo Franco, diretor de ensino, e pelo Ricardo Santos, presidente da Liga Gepeto. É sempre um prazer poder falar sobre um tema tão importante que é o transplante, e eu venho hoje trazendo sobre a atuação do psicólogo no transplante de órgãos. A minha fala, ela vai estar baseada no trabalho que eu realizei durante muitos anos no Rio Grande do Sul, no Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre, acompanhando pacientes transplantados. Essa experiência, ela parte, assim, lá na década de 80, então já de bastante tempo acompanhando pessoas que vão a transplante. Para dar uma ideia, assim, para vocês, o foco do psicólogo, ele está em entender o que se passa na parte emocional das pessoas que se envolvem nesse transplante. E também entender, assim, como se dá todo esse processo com relação aos aspectos emocionais. Então, em função disso é que eu coloco, assim, do prazer muito grande de poder falar de um tema tão interessante que vem sendo de muito rico na minha experiência como psicóloga ao longo de bastante tempo, então desde a década de 80. Para situar, assim, e falar um pouco dessas observações, eu selecionei a pergunta: como encontramos os candidatos a um transplante? Então, essas pessoas estão em contato com um sofrimento corporal muito grande, né? Elas, a partir do adoecimento sério que tem e da perda de alguma função no corpo, e no caso, o que eu vou estar falando para vocês está muito mais baseado na experiência que eu tenho acompanhando pacientes que vão a transplantes cardíacos, e essas pessoas, então, estão se deparando com um não controle sobre o corpo. Com isso, elas perdem a segurança, e o sofrimento psíquico pela ameaça é evidente, né, porque na medida em que o corpo está em tanto sofrimento, a pessoa sente-se muito ameaçada. E um dos sentimentos que eu acho importante marcar é o de impotência, porque não há o que faça, que essa pessoa faça, para conseguir resolver isso sem essa indicação de transplante. E esse é um critério, então, para que o nosso paciente tenha uma indicação de transplante. Então, são limitações físicas muito fortes, né, que trazem uma fragilidade e uma dependência de um tratamento, de alguém, de pessoas que vão estar ajudando. Isso já quebra um pouco da onipotência de cada pessoa, né, onde ela determina o seu próprio corpo, onde ela se organiza. Isso faz, então, com que surjam atitudes regressivas, um comportamento emocional regressivo, ele é natural frente a doenças sérias. Isso vai determinar, então, comportamentos ansiosos, uma situação de depender. Por outro lado, esse sentimento de dependência, vamos dizer assim, esse ato de dependência, ele é importante, porque se a pessoa não sente que depende do conhecimento do outro, da ajuda do outro, não vai também se submeter a esse cuidado. Então, são, vamos dizer assim, movimentos psíquicos que vão sendo acionados nessas situações que são muito importantes e que têm os dois lados e os dois sentidos, e a questão é o grau de como a pessoa vai reagindo, ou como ela vai se organizando em termos do montante de angústia que ela sente, e de ir fazendo adaptações e aceitar essas limitações. Então, um dos pontos que eu acho importante tocar é a necessidade de entrega para ter um auxílio. Então, isso é importante que a gente compreenda quando a gente vai falar de uma indicação de um transplante, também de vários outros procedimentos, né? Aqui, no caso, eu estou focando o transplante.
Então, existe uma situação com esta pessoa que vai a um transplante, de ter uma decepção, porque ela tem consciência de que seguir sem preocupações, com cuidado com o seu corpo, é arriscado. Precisa sim ter preocupações, precisa sim buscar auxílio, e precisa se submeter a tudo isso. Então, a doença, ela vai despertar fantasias peculiares, né? Dependendo de que órgão a pessoa está afetada, dependendo de que significados tem para ela. Então, eu trago aqui, por exemplo, um transplante cardíaco. O adoecimento cardíaco sempre traz uma série de fantasias, por ser um órgão único, por ser um órgão que simbolicamente representa os sentimentos, o amor, né? Então, exemplificando assim, cada situação precisa de um olhar específico e precisamos ver como essa pessoa está vivendo essa doença e como que ela está para essa indicação de um transplante. Então, surgem normalmente perguntas: será possível recuperar e voltar à tranquilidade? Surgirão sequelas irreparáveis? Morrerá dessa doença? Então, a gente vê que sempre que nós falamos de transplante, a pessoa, paciente, que está recebendo essa indicação, tem muitas questões e muitos sentimentos que não são agradáveis e que assustam. O que o transplante, então, mobiliza, para falar um pouquinho mais sobre sentimentos? Sentimentos ambíguos, eu já exemplifiquei alguns aqui, né? Fantasias relacionadas também ao doador, e intensas ansiedades aniquilatórias. Então, depender de outra pessoa, e muitos trazem, nossa, eu dependo da morte de alguém para que eu possa viver, né? Então, essas são fantasias importantes de serem trabalhadas, porque quem está dependendo de uma doação não tem o poder para definir a morte de alguém ou para determinar quando será isso. Por isso mesmo fica submetido a essa espera, né? Então, como eu já coloquei, a simbologia do órgão, eu acho que entra nessa situação. O confronto com a possibilidade de morte, e aí nós estamos tratando com pessoas que têm a possibilidade de morte pela doença, depois a possibilidade de morte pela intervenção, e depois muitas fantasias de como é que vai ficar depois e se vai sobreviver também a esse transplante. Então, é necessário que esses pacientes passem por um processo de luto, um processo psíquico de luto. O que seria isso? É um processo para elaborar a perda da sua saúde completa, a perda desse órgão e reintegrar um novo esquema corporal, poder, então, vivenciar o ganho depois que vivenciou todo esse sentimento de perda, viria o ganho do transplante. Tem que conviver com essa questão de ter algo estranho dentro de si e vai ter que também fazer um processo para que possa estar bem a partir disso. Então, o que nós observamos na prática é que muitas vezes quando a pessoa não consegue passar bem essa etapa da doença, e o bem não é estar feliz cantando, o bem é vivenciar isso de frente, enfrentando sentimentos, conectando com a realidade. Então, quando ela não consegue passar bem por esse período, ela não tem tantas chances, ou não é tão provável, que possa depois vivenciar os ganhos de um transplante. Então, é um processo muito importante, esse processo de estar muito doente, de enfrentar essa indicação. Os candidatos ao transplante e os enfrentamentos. Então, a gente vê um nível significativo de estresse, muito importante, e é importante que eles tenham um acolhimento disso, que eles possam ter uma escuta, que eles possam se organizar frente a isso. Então, tem esse nível elevado de estresse, um baixo funcionamento físico, estou chamando assim, que seria um prejuízo grande nas funções físicas, né? Falta de ar, muitas vezes, fadiga, muitas vezes dificuldade na adesão à medicação e à dieta alimentar. Por que surge isso?
Bom, nós podemos pensar em N motivos: falta de compreensão, nível sociocultural baixo, não compreende, mas também uma decepção consigo mesmo, uma dificuldade de se aceitar com essa limitação e uma atitude de ir contra, né? Então, se eu tomo os remédios, eu estou me lembrando que eu sou tão doente, tenho tantos comprimidos, se eu não posso beber líquida porque eu estou doente. Então, vai havendo muitas vezes um boicote ao tratamento que é inconsciente, que foge até o controle da pessoa, mas que então é importante a gente prestar atenção e ajudar essas pessoas a se organizarem melhor. E aí entram intervenções de toda a equipe multidisciplinar, mas também muito especificamente da psicologia para trabalhar nesses entraves emocionais. Então, a espera pelo órgão é algo bastante ansiogênico, né, onde as fantasias surgem, onde terá todo o enfrentamento, muitas vezes aquele sentimento, será que eu sou merecedor disso? Será que eu vou poder alcançar a recepção de receber um órgão e ficar bem? E está sempre sendo acompanhado pela possibilidade de morte. Então, em meio ao adoecimento do corpo, o transplante surge como uma luz no fim do túnel. Já é muito conhecido e já está, inclusive, em várias diretrizes, né? Na terceira diretriz, estou citando aqui a terceira diretriz brasileira de transplante cardíaco da SBC, que é a Brasileira de Cardiologia, que reforça que a falta de aderência ao tratamento constitui uma das principais causas de mortalidade tardia em transplantados. Então, é necessário que se preste atenção para isso. Bem, o trabalho sempre se dá em equipe multidisciplinar. Aqui eu trago como exemplo a equipe do Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, essa equipe com a qual eu trabalhei ao longo das últimas décadas. Então, como exemplo, ali, cardiologista clínico, cirurgião, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social. Cada um desses quadradinhos, vamos dizer assim, que poderia ser desmembrado em outros, porque vários profissionais estão ajudando essas equipes. O transplante cardíaco, ele preconiza, então, a avaliação de uma equipe multidisciplinar, e é importante por quê? Porque possibilita a oportunidade da visão integral do paciente, na intenção da maior proteção do todo, do candidato e da família. Então, é muito importante que, ao trabalhar com o candidato a transplante, se trabalhe a família junto. Nesse sentido, essa experiência a qual eu trago, cada área elabora um parecer psicológico e, portanto, vai fazer uma avaliação do candidato. E a partir dessas avaliações, vai se discutir se aquele paciente deverá ir à lista naquele momento ou se precisaremos traçar algumas estratégias para ajudá-lo para que ele entre com boas condições. Então, no parecer psicológico, nós organizamos da seguinte maneira: primeiro, uma impressão geral do paciente, a organização familiar, o enfrentamento com a doença e o tratamento. Avaliamos a capacidade de relacionamento interpessoal, porque isso nos diz muito do funcionamento psíquico desta pessoa, os aspectos emocionais, e só aí, então, fazemos a nossa indicação. Após o paciente ingressar na lista, a psicologia tem a função de trabalhar com a psicoprofilaxia para a cirurgia. Toda a equipe vai orientar esse paciente, trabalhar com orientações, mas a psicologia vai trabalhar de uma maneira um pouco diferente. E a técnica que nós utilizamos, ela é preconizada por Arminda Berasturi, uma psicanalista argentina, e que preconiza que o psicólogo não trabalhe só com a orientação, mas sim a orientação encaixada com um trabalho com fantasias e sentimentos. Ela partiu do pressuposto para organizar essa técnica de que
Em uma cirurgia, existe um fator traumático. Ao invés de que se fique aguardando que o paciente fique traumatizado e se vá trabalhar com ele após, que se trabalhe anteriormente. Então, em função disso, nós desenvolvemos nesse serviço, né, temas da psicoprofilaxia, que não são trabalhados necessariamente nesta ordem ou de uma maneira diretiva, são temas que o profissional vai marcando o que ele está contemplando nos seus atendimentos. Então, ele trabalha sobre doador, a rejeição, medicações para rejeição, o sistema imunológico, deixando claro que todo paciente transplantado, ele vai baixar as suas defesas para não ter a rejeição do órgão. O chamado para o transplante, a entrada no bloco, exames, o tubo endotraqueal, dreno, sonda, catéteres, enfim, todos os procedimentos com os quais o paciente vai visualizar, e também as questões frente ao isolamento. Desculpe, eu pulei uma. O preparo emocional, então, seriam os temas do preparo emocional. Seria o sentimento frente ao adoecer, a desilusão pela limitação, todos esses temas que eu vim explicando para vocês que consideramos importantes. E também a esperança na melhor qualidade de vida. Aqui eu trago como exemplo um desenho de uma criança de 8 anos que estava aguardando um transplante. Fazendo esse desenho, conta que eles foram passear na chuva, foram até o mercado, e o menino pegou um guarda-chuva, mas estava furado, e ele caiu e se machucou no braço, sangrou e foi para o hospital, lá foi fazer curativos. Selecionei esse desenho porque ele chama atenção no sentido de que essa criança estava buscando uma defesa e o guarda-chuva estava furado. Então, a partir disso, vários sentimentos foram trabalhados. Com os adultos, nós conversamos, com as crianças, nós buscamos esses materiais gráficos. Esse outro de um menino de 10 anos, que após o transplante desenha um carro, vocês vejam que tem essa parte preta, mas muito bem reforçada, um carro forte, né? E isso nos mostra, então, essa situação de se sentir muito reforçado a partir do transplante. Após o transplante, é importante nós considerarmos o período de isolamento, onde, então, o psicólogo vai seguir acompanhando o seu paciente, aquele paciente que ele avaliou, que ele preparou, vai seguir confirmando dados de que eles já trabalharam antes, ele conhece, ele sabe os medos desse paciente, vai estar em contato com a equipe, com os técnicos que estão cuidando diretamente, para auxiliar que ele possa se sentir o mais seguro possível, né, e que possa enfrentar as adversidades que vão acontecer nesse período. Então, ele precisa fazer adaptação ao novo esquema corporal, uma readaptação à vida diária mais adiante, cuidados necessários, adesão ao tratamento. Ele costuma trazer uma gratidão, né, por ter recebido esse órgão. Aí surgem várias situações que também são trabalhadas, que é, às vezes, a vontade de conhecer a família do doador, o que a gente não tem estimulado, né? E também a possibilidade da melhor qualidade de vida, e no geral, a partir do transplante, quando tem uma boa evolução, eles já vão sentindo uma boa diferença. Né? E aí, também, o psicólogo vai se encarregar de trabalhar com ele sobre limitações que possam aparecer e vai fazendo um acompanhamento. Nesse serviço que eu organizei no Instituto de Cardiologia, nós seguimos no ambulatório acompanhando esses transplantados ao longo muitos anos, no momento em que eles vêm para as consultas. E alguns recebem atendimento em períodos onde precisam de maior ajuda, né? Alguns dentro do hospital, outros fora, e indicamos para psicoterapia quando vemos que é importante. Aqui nas referências eu citei 2 capítulos de livro, que são do nosso grupo, onde nós abordamos sobre o nosso trabalho com transplantes. Aqui eu trago uma pesquisa realizada por esse serviço, da autoria da Paula Pfeiffer,
que eu orientei, junto com a doutora Solange Bordignon, responsável pelos transplantes nessa época, no Instituto, e onde ela e a Paula hoje leva esse trabalho, ela está trabalhando com os transplantados no Instituto. Ela estudou as estratégias de enfrentamento pós-transplante cardíaco e suas implicações psicológicas. Ela fez um estudo transversal com análise quantitativa e qualitativa, com 32 pacientes que estavam transplantados há no mínimo um mês, e ela aplicou as escalas modos de enfrentamento com pacientes acima de 18 anos, e concluiu que quando eles receberam o preparo, eles apresentaram maior utilização de estratégias de enfrentamento ativa e social, e menor utilização de emotivas e religiosas, que seriam as estratégias menos adaptativas. E que pacientes com transtornos psiquiátricos maior, eles tinham a utilização de um enfrentamento de estratégias emotivas e um menor enfrentamento ativo, então, quando eles eram comparados a indivíduos saudáveis. Foi um trabalho muito bom para nós, nos dando um retorno daquilo que a gente observa, mas que precisa medir, precisa definir cientificamente. Então, eu concluo a minha apresentação colocando que a doação é um ato solidário em meio à dor. Esta é uma frase de Wilson de Oliveira Rosa, que é um aposentado, transplantado e poeta, e publicada num livro Simplesmente Doar, da Via Vida, que é uma ONG que trabalha em benefício aos transplantes. Agradeço a oportunidade de estar falando para vocês, deixo aqui o meu contato, meu e-mail, e quem quiser pode se comunicar comigo, né? Terei o maior prazer em responder dúvidas, em poder falar um pouco mais dessa minha experiência, e fico à disposição, então. Muito grata pela atenção de todos.